Um filho instala uma câmera escondida no quarto do asilo onde deixou o pai. O que ele vê nas primeiras horas parece normal, mas na terceira noite, às 2 da manhã, a porta se abre. O que acontece nos próximos 15 minutos vai destruir completamente a sua vida e expor um esquema criminoso que você não vai acreditar que existe. Esta história vai te chocar até o último segundo. Se você se importa com seus pais, com seus avós, você precisa ouvir isso até o final. Rafael Mendes estacionou seu carro importado em frente ao portão de ferro do asilo Jardim da Paz. O nome soava irônico agora, enquanto ele observava a fachada amarelada do prédio de 3 andares. Seu pai, Antônio, estava sentado no banco do passageiro, as mãos trêmulas sobre uma pequena mala de viagem que continha tudo o que restava de uma vida inteira. Pai, vai ser só por um tempo. Rafael disse pela 10ª vez naquela manhã, tentando convencer mais a si mesmo do que ao velho de 78 anos ao seu lado. Meu trabalho exige que eu viaje toda semana. Você precisa de cuidados 24 horas. Aqui tem médicos, enfermeiros, outras pessoas da sua idade. Antônio virou o rosto lentamente, os olhos azuis desbotados, estudando o filho que não reconhecia mais. O Rafael que ele criara era um menino generoso, que chorava quando via animais abandonados na rua. O homem ao seu lado agora usava relógio de 50 mil reais e falava de números, de contratos, de compromissos internacionais, mas nunca falava de amor. Você vai voltar para me buscar? A voz do velho saiu fraca, quase um sussurro. Claro que sim, pai. É temporário. Mentira. Ambos sabiam. Rafael não suportava mais a responsabilidade. As fraldas geriátricas, os remédios de madrugada, o cheiro de doença que impregnava sua casa moderna e minimalista. Sua esposa Patrícia havia dado um ultimato na semana anterior. Ou o velho vai para um asilo, ou eu vou embora. Rafael escolheu o casamento. A diretora do asilo, uma mulher alta de cabelos pretos amarrados em coque apertado, os recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mônica Silveira tinha 45 anos e a eficiência gelada de quem transformara cuidar de idosos em um negócio lucrativo. Senhor Mendes, que prazer finalmente recebê-los. Ela estendeu a mão, os dedos frios como gelo. Tenho certeza de que seu Antônio vai adorar nossa estrutura. Temos sala de fisioterapia, jardim para caminhadas, atividades recreativas diárias e uma equipe médica de primeira linha. Rafael olhou ao redor. O hall de entrada era limpo, decorado com quadros de paisagens genéricas. Algumas cadeiras de rodas vazias estavam alinhadas contra a parede. Um cheiro forte de desinfetante mascarava algo mais profundo, algo que fazia seu estômago revirar, mas ele ignorou. Quanto é a mensalidade mesmo? 5 mil reais. Mônica respondeu prontamente. Tudo incluído, refeições, medicamentos, cuidados de enfermagem, atividades. É um investimento na qualidade de vida do seu pai. 5 mil reais era menos do que Rafael gastava em jantar em um mês. Ele assinou o contrato sem ler, ansioso para terminar logo com aquilo e voltar para sua vida confortável, livre de culpa. Pai, vou visitá-lo toda semana. Ele mentiu novamente, abraçando Antônio rapidamente. O corpo do velho estava magro demais, os ossos visíveis através da camisa fina. Qualquer coisa que precisar, é só ligar. Antônio não respondeu. Ele olhava para o corredor longo que se estendia atrás de Mônica, onde uma enfermeira empurrava uma cadeira de rodas com um senhor que babava, a cabeça caída sobre o peito. O silêncio do lugar era perturbador. Não havia conversas. Não havia risadas, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado e passos ecoando em pisos de cerâmica fria. Mônica pegou a mala de Antônio.
Vamos, senhor Antônio. Vou levá-lo ao seu quarto. É no segundo andar. Tem uma vista linda para o jardim. Rafael assistiu enquanto o pai era levado pelo corredor, a figura curvada, desaparecendo lentamente. Antônio olhou para trás uma vez, apenas uma, e Rafael viu algo em seus olhos que o assombraria pelas próximas semanas. Medo. Mas ele entrou no carro e foi embora. A primeira semana passou em um borrão de reuniões e viagens de negócios. Rafael tentou ligar para o asilo 3 vezes, mas sempre era informado de que o pai estava descansando ou em fisioterapia. Na quinta-feira, ele decidiu fazer uma visita surpresa. O portão estava fechado. Rafael tocou a campainha repetidamente até que um segurança apareceu, um homem grande com cicatriz no queixo. Vim visitar meu pai, Antônio Mendes. Não é dia de visita. O segurança respondeu sem emoção. Como assim não é dia de visita? Eu sou o filho dele. Pago R$ 5.000 por mês. Quero ver meu pai agora. Protocolo da casa, senhor. Primeiras 2 semanas são período de adaptação, sem visitas. Ajuda os idosos a se acostumarem com a nova rotina. Isso é absurdo. Deixe-me entrar. Se quiser reclamar, ligue para a diretora. O segurança já estava fechando o portão. Rafael ficou ali parado, incrédulo. Ele pensou em fazer um escândalo, em chamar a polícia, mas então seu celular tocou. Era Patrícia, lembrando-o do jantar com clientes importantes naquela noite. Ele suspirou e foi embora, prometendo a si mesmo que voltaria no dia seguinte. Mas no dia seguinte havia outra reunião. E depois outra viagem. E a culpa ia sendo empurrada para o fundo da mente, enterrada sob planilhas e contratos. Foi na segunda semana que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Rafael atendeu enquanto revisava um relatório financeiro. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz feminina, jovem, sussurrando. Senhor Mendes? Sim, quem é? Não posso falar muito. A voz estava trêmula, com medo. Seu pai. Ele está sofrendo aqui. Vocês precisam tirar ele desse lugar. Do que você está falando? Quem é você? A ligação caiu. Rafael tentou ligar de volta, mas o número não existia. Seu coração acelerou. Ele pegou as chaves do carro imediatamente. Comente verdade se essa história está te chocando. O trânsito da tarde estava impossível, mas Rafael dirigia com uma urgência que não sentia há anos. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Seu pai está sofrendo aqui. O que isso significava? Maus tratos? Negligência? Sua imaginação criava cenários cada vez piores. Quando finalmente chegou ao asilo, era quase 6 da tarde. O mesmo segurança estava no portão, mas desta vez, Rafael não aceitaria não como resposta. Preciso ver meu pai agora. Ou você me deixa entrar, ou eu chamo a polícia. O segurança pegou um rádio. Diretora, o filho do Antônio está aqui. Diz que vai chamar a polícia se não deixarmos ele entrar. Houve uma pausa. Depois, a voz de Mônica crepitou pelo rádio. Deixe-o entrar. Leve-o para minha sala primeiro. Rafael foi escoltado até um escritório no térreo. Mônica estava sentada atrás de uma mesa de madeira escura, digitando algo no computador. Ela levantou os olhos, o mesmo sorriso frio de antes. Senhor Mendes, que surpresa! Achei que estava viajando a negócios. Recebi uma ligação. Rafael disse sem rodeios. Alguém dizendo que meu pai está sofrendo aqui. Quero vê-lo agora. Uma ligação? Mônica inclinou a cabeça, a expressão de preocupação parecendo ensaiada. Que estranho. Todos nossos funcionários têm ordens estritas de não fazer contato com familiares fora do protocolo estabelecido. Deve ter sido um trote, Sr. Mendes. Infelizmente, há pessoas que se divertem causando pânico nas famílias. Então, não há problema eu ver meu pai agora? Claro que não.
Mônica se levantou, alisando a saia. Mas devo avisá-lo que seu pai não está muito bem hoje. Teve um episódio de confusão mental pela manhã. Está sedado, descansando. Confusão mental? Meu pai nunca teve problemas cognitivos. Senhor Mendes, seu pai tem 78 anos. É completamente normal que idosos apresentem declínio cognitivo, especialmente após mudanças significativas no ambiente. É parte do processo de envelhecimento. Rafael não estava convencido, mas seguiu Mônica pelo corredor. O asilo estava silencioso demais. Eles passaram por várias portas fechadas. Através de uma delas, Rafael ouviu um gemido baixo, alguém pedindo água, mas Mônica continuou andando como se não tivesse ouvido nada. O quarto de Antônio era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário e uma cadeira. Não havia vista para jardim nenhum, apenas uma janela pequena que dava para o estacionamento. Antônio estava deitado, os olhos fechados, respirando pesadamente. Pai? Rafael se aproximou, tocando a mão fria do velho. Pai, sou eu, Rafael. Antônio abriu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para focar no filho. Quando focou, algo passou por seu rosto. Rafael? A voz estava pastosa, arrastada. Sim, pai. Vim te visitar. Como você está? Antônio olhou rapidamente para Mônica, que observava da porta com os braços cruzados. Depois voltou os olhos para Rafael. Estou bem, filho. Só cansado. Mas havia algo errado. Os olhos de Antônio tentavam comunicar algo que a boca não podia dizer. Rafael conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que o pai tinha quando Rafael era criança e apanhava do vizinho valentão, mas não podia contar para ninguém porque o valentão ameaçara machucar a família inteira. Senhor Mendes, acho melhor deixarmos seu pai descansar, Mônica disse, já se movendo para a porta. Visitas muito longas podem ser exaustivas para os pacientes. Rafael queria ficar. Queria interrogar o pai. Queria entender o que estava acontecendo. Mas Mônica já estava praticamente o empurrando para fora do quarto. No corredor, ela parou e virou-se para ele, a voz baixa, mas firme. Senhor Mendes, entendo sua preocupação, mas preciso que confie em nossa equipe profissional. Sei que é difícil ver um pai envelhecendo, mas interferências constantes atrapalham o tratamento. Sugiro que limite as visitas a 1 vez por semana, conforme combinado no contrato. Eu li o contrato. Rafael mentiu. Não há nada sobre limitar visitas. Está na cláusula 17, subcláusula B. Mônica respondeu sem piscar. Protocolo de adaptação e tratamento terapêutico. Mas, se preferir, podemos revisar juntos agora. Rafael sabia que ela estava blefando, mas também sabia que se ele fizesse um escândalo ali, poderia piorar as coisas para o pai. Ele precisava de provas antes de agir. Vou voltar semana que vem, ele disse finalmente. Será um prazer recebê-lo. Enquanto caminhava de volta para o carro, Rafael sentiu alguém o seguindo. Ele virou-se rapidamente e viu uma jovem de jaleco branco, não mais que 25 anos, fingindo arrumar algo no jardim. Quando seus olhos se encontraram, ela fez um gesto discreto com a cabeça em direção ao estacionamento. Rafael entendeu. Ele foi até o carro, entrou e esperou. 5 minutos depois, a jovem apareceu, olhando nervosamente para trás. Entre rápido. Rafael abriu a porta do passageiro. A moça entrou, as mãos tremendo. Meu nome é Carmen. Fui eu quem ligou para o senhor hoje de manhã. Por quê? O que está acontecendo com meu pai? Carmen respirou fundo. Tudo aqui é mentira, senhor Mendes. Os cuidados, os tratamentos, tudo. A diretora Mônica está desviando dinheiro, cobrando por serviços que não existem. Os idosos são maltratados, humilhados, negligenciados. E quem reclama é sedado até não conseguir falar mais.
Rafael sentiu o sangue gelar. Isso é verdade? Juro por Deus. Carmen tinha lágrimas nos olhos. Eu tentei denunciar, mas Mônica tem contatos na polícia, na prefeitura. Ninguém acredita. Os familiares que aparecem só veem o show que ela prepara. Mas o senhor precisa tirar seu pai daqui. Como? Se eu simplesmente levá-lo embora, ela pode me processar por quebra de contrato. Então, consiga provas. Grave, filme, documente tudo. Carmen já estava abrindo a porta. Mas seja rápido. Seu pai não vai aguentar muito tempo. Ela saiu correndo de volta para o asilo, desaparecendo pela porta lateral. Rafael ficou sentado no carro, processando tudo. Depois pegou o celular e procurou no Google. Câmeras escondidas, preço acessível, entrega rápida. Encontrou uma loja que vendia equipamentos de espionagem. Ele fez o pedido ali mesmo, pagando por entrega expressa. 2 dias depois, um pequeno pacote chegou em sua casa. Dentro havia um ursinho de pelúcia marrom, fofo e inocente. Mas dentro do ursinho havia uma câmera de alta definição com transmissão ao vivo via internet, capaz de gravar em visão noturna, com microfone embutido e bateria de 72 horas. Rafael voltou ao asilo no sábado de manhã, carregando o ursinho em uma sacola de presente. Dessa vez, Mônica não estava, apenas um recepcionista que mal olhou para ele. Rafael foi direto ao quarto do pai. Antônio estava sentado na cadeira, olhando pela janela. Quando viu o filho, seus olhos se iluminaram por um momento, mas depois, aquela mesma cautela voltou. Trouxe um presente para você, pai. Rafael tirou o ursinho da sacola. Para fazer companhia. Antônio pegou o bichinho, apertando-o contra o peito. Obrigado, filho. Rafael o posicionou discretamente na prateleira ao lado da cama, a câmera apontando para todo o quarto. Vou visitar mais vezes, pai. Prometo. Quando saiu do asilo, Rafael já estava abrindo o aplicativo no celular. A transmissão estava funcionando perfeitamente. Ele podia ver o quarto do pai em tempo real, ouvir cada som. Aquela noite, ele assistiu. Viu uma enfermeira trazer a janta do pai. Uma bandeja com algo que parecia mingau aguado e um pedaço de pão duro. Viu Antônio comer com dificuldade, fazendo caretas. Viu a enfermeira voltar e dar 2 comprimidos, que Antônio engoliu obedientemente. Tudo parecia normal. Cuidados básicos, nada de especial, mas nada de alarmante também. Na segunda noite, ele viu mais do mesmo. Começou a achar que Carmen estava exagerando, que talvez fosse uma funcionária descontente tentando causar problemas. Mas, na terceira noite, às 2 da manhã, a porta do quarto de Antônio se abriu. E o que Rafael viu nos próximos minutos mudou tudo. Deixa um like se você quer saber o que aconteceu. Rafael estava em seu escritório em casa, a luz do computador iluminando seu rosto na escuridão. Ele deveria estar dormindo. Tinha uma reunião importante às 8 da manhã, mas não conseguia desligar a transmissão. Havia algo hipnótico em assistir o pai dormir, em saber que ele estava ali, seguro, pelo menos por enquanto. Eram 2h17 da manhã, quando a porta do quarto se abriu lentamente. 2 figuras entraram. Um homem alto de jaleco branco e uma mulher robusta de uniforme de enfermeira. Rafael não reconheceu nenhum dos dois. Eles não acenderam a luz, apenas usavam a claridade fraca que vinha do corredor. Antônio continuava dormindo profundamente, sedado demais para acordar. O homem se aproximou da cama e puxou o lençol com um movimento brusco. Levanta, velho inútil. Precisa trocar essa fralda. Você fede. Rafael sentiu a raiva explodir em seu peito. A voz do enfermeiro era carregada de desdém, de nojeira pura. Não havia gentileza, não havia cuidado, apenas crueldade mecânica. Antônio gemeu, meio acordado, confuso. Onde estou?
No inferno, vovô. A enfermeira riu, um som áspero e desagradável. Agora vira de lado, antes que eu te vire na força. Eles o viraram sem cuidado algum. Antônio choramingou de dor quando seu ombro bateu na grade da cama. Os dois riram. Olha só, está chorando? A enfermeira zombou. Quer a mamãe? A mamãe morreu faz tempo, vovô. Você está sozinho aqui. Ninguém se importa. Rafael estava tremendo de raiva, as mãos apertadas em punhos. Ele queria atravessar a tela, queria destruir aquelas pessoas com as próprias mãos. Mas forçou-se a continuar assistindo, a gravar tudo. Eles trocaram a fralda de Antônio com movimentos rápidos e dolorosos, sem limpá-lo adequadamente. Depois o jogaram de volta na cama como um saco de batatas. Aí está. A enfermeira ajeitou o lençol de qualquer jeito. Agora fica quieto até de manhã. Se tocar aquela campainha de novo, vou tirar ela daqui e você vai ter que se virar sozinho. Mas eu estava com sede. Antônio sussurrou, a voz fraca. Água? O enfermeiro se inclinou, o rosto próximo ao de Antônio. A água é para quem paga extra, vovô. Sua família só paga o básico. Então você bebe quando a gente decide que você bebe. Eles saíram rindo, fechando a porta e deixando Antônio sozinho na escuridão, chorando baixinho. Rafael desligou a gravação. Ele estava tremendo inteiro, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que ele tinha feito? Como ele deixou o pai naquele lugar? Mas ele não podia agir ainda. Precisava de mais provas. Precisava entender a extensão daquilo tudo. Nas noites seguintes, ele assistiu horrores que nunca imaginou possíveis. Viu a comida sendo servida. Enquanto os funcionários comiam refeições frescas, arroz, feijão, carne, salada, os idosos recebiam mingaus ralos, pães mofados, frutas podres. Viu uma senhora idosa no quarto ao lado sendo arrastada para o banheiro pelos cabelos porque teve um acidente. Viu Antônio sendo amarrado na cadeira por horas, porque pediu para ir ao banheiro 3 vezes em uma manhã. Se não consegue se controlar, fica aí até aprender. Uma enfermeira disse, apertando as tiras de pano até deixar marcas vermelhas nos pulsos do velho. Rafael descobriu, através de conversas que a câmera capturava, que os medicamentos eram falsificados. Os remédios caros prescritos pelos médicos eram substituídos por placebos baratos ou simplesmente por água com corante. Os idosos com diabetes recebiam água com açúcar em vez de insulina. Os hipertensos recebiam comprimidos de farinha. E o pior... Rafael assistiu enquanto Mônica entrava nos quartos à noite com uma prancheta, inventando tratamentos que nunca aconteceram. Fisioterapia avançada, R$ 200 extras. Consulta com geriatra especializado, R$ 300. Exames laboratoriais completos, R$ 500. Tudo mentira. Tudo cobrado nas mensalidades que as famílias pagavam religiosamente, acreditando que seus entes queridos estavam recebendo cuidados de primeira. Numa tarde, Rafael ouviu uma conversa entre Mônica e 2 enfermeiros no corredor próximo ao quarto de Antônio. O velho do 305 está dando trabalho demais. Um enfermeiro reclamou. Fica pedindo para ligar para o filho para ir embora. Ontem tentou sair pela porta da frente. Aumenta a dose de sedativo. Mônica disse casualmente, como se estivesse pedindo mais açúcar no café. Se ele ficar muito consciente, as famílias começam a desconfiar quando visitam. Mantém ele calmo, sonolento, mas não tanto que fique acamado. Acamados dão mais trabalho. Tem aquele outro problema também. A outra enfermeira sussurrou. A Carmen. Ela está conversando com famílias. Vi ela ontem no estacionamento com aquele filho do Antônio. Carmen vai ser demitida amanhã. Mônica respondeu friamente. E vou garantir que ela não consiga emprego em nenhum outro lugar.
Já liguei para alguns contatos. Ela vai aprender a não enfiar o nariz onde não é chamada. E se ela for a polícia? Mônica riu. Meu cunhado é delegado. Minha irmã é juíza. Acham que alguém vai acreditar em uma enfermeira de 25 anos, sem provas contra uma instituição respeitada com 15 anos de funcionamento? Por favor. Rafael sentiu o desespero apertar seu peito. Carmen estava certa. Mônica tinha poder, tinha conexões. Uma denúncia comum não funcionaria. Mas então ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. Aliás, vocês sabem do Benedito? Mônica perguntou. O que tem? Morreu ontem à noite. Ataque cardíaco, vamos dizer. Já comuniquei à família. Enterro vai ser amanhã. Mas ele estava bem ontem de manhã. A enfermeira disse, confusa. Estava? Mônica respondeu com um tom que não deixava dúvidas. 86 anos, histórico de problemas cardíacos. Essas coisas acontecem. A família nem questionou. Aliviados até, vão economizar a mensalidade. Houve um silêncio pesado. Depois os passos se afastaram. Rafael correu para o banheiro e vomitou. Mônica estava matando os idosos. Ela estava literalmente matando as pessoas sob seus cuidados, e ninguém questionava porque eram velhos, doentes, esperados para morrer. Ele voltou para o computador e começou a pesquisar. Benedito Santos. Encontrou o obituário online. Faleceu subitamente na noite de ontem. Deixa 3 filhos e 7 netos. Velório hoje às 10 da manhã. Rafael pesquisou mais. Nos últimos 6 meses, 5 idosos do asilo Jardim da Paz haviam morrido. Todos de causas naturais. Todos sem autópsia. Todos enterrados rapidamente. As famílias gratas por terem tido o privilégio de pagar R$ 5.000 por mês para suas mães e pais morrerem em paz. Mas não era paz. Era assassinato. Rafael precisava de ajuda. Precisava de alguém que acreditasse nele, que tivesse poder para fazer algo. Pegou o celular e ligou para o único delegado que conhecia pessoalmente, um homem que havia investigado um caso de fraude em sua empresa anos atrás. Delegado Tavares. Alô? Delegado, é Rafael Mendes. Preciso falar com o senhor urgentemente sobre um caso sério. Rafael, são 3 da manhã. É sobre um asilo que está matando idosos. Houve uma pausa. Que asilo? Jardim da Paz, na Zona Sul. Outra pausa mais longa. Rafael, esse asilo é dirigido pela cunhada do delegado Cardoso. É uma instituição respeitada. Tem certeza do que está dizendo? Tenho provas. Gravações, evidências de maus tratos, desvio de dinheiro, mortes suspeitas. Olha, vou ser franco com você. O delegado Tavares suspirou. Cardoso é meu superior. Se você vier com acusações contra a família dele sem provas absolutamente irrefutáveis, vai ser você que vai acabar processado por difamação. Meu conselho? Tira seu pai de lá e esquece isso. Não vale a pena mexer nesse vespeiro. Mas tem outros idosos lá. Pessoas morrendo. Desculpa, Rafael. Eu tenho família para sustentar. Não posso me meter nisso. A ligação foi encerrada. Rafael estava sozinho. Completamente sozinho contra um sistema podre que protegia monstros, porque monstros tinham conexões, dinheiro, poder. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Era Carmen. Fui demitida hoje, mas antes de sair copiei documentos. Relatórios médicos falsos, planilhas de desvio de dinheiro. Tenho tudo. Se você ainda quer fazer algo, me encontra amanhã no café do bairro São João, 10 da manhã. Mas venha sozinho. Eles estão me seguindo. Rafael olhou para a tela do computador. Antônio estava dormindo, amarrado na cadeira porque a noite anterior havia chorado demais.
Seu pai, o homem que trabalhou 30 anos numa fábrica para dar comida aos filhos, estava sendo torturado, humilhado, destruído. E ninguém se importava. Mas Rafael se importava, e ele ia acabar com aquilo, nem que fosse a última coisa que fizesse. Comenta o que você faria no lugar do Rafael. O café do bairro São João era um lugar simples, com mesas de fórmica amarelada e um cheiro permanente de óleo de fritura. Rafael chegou 15 minutos adiantado, escolhendo uma mesa nos fundos de onde podia ver a porta de entrada. Pediu um café que não tinha intenção de beber e ficou observando cada pessoa que entrava. Às 10h05, Carmen apareceu. Ela estava diferente. Sem o jaleco branco, usando jeans e uma blusa simples, parecia ainda mais jovem, quase uma adolescente. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite chorando. Ela olhou ao redor nervosamente antes de se sentar à frente de Rafael. "Obrigado por vir", ela sussurrou. "Obrigado por ter coragem de fazer isso." Rafael respondeu. "Você está bem?" "Mônica me demitiu ontem. Disse que eu estava roubando medicamentos, que ia me denunciar à polícia se eu abrisse a boca sobre qualquer coisa." Carmen puxou uma mochila surrada que carregava. "Mas antes de sair, copiei tudo que consegui." "São anos de crime, Sr. Mendes." Ela abriu a mochila e tirou uma pasta manila cheia de documentos. Rafael começou a folhear e sentiu a náusea voltar. Havia planilhas detalhadas mostrando quanto dinheiro cada família pagava versus quanto realmente era gasto com os idosos. A diferença era obscena. De R$ 5.000 mensais, menos de 500 eram usados em cuidados reais. O resto ia para os bolsos de Mônica e era distribuído entre funcionários cúmplices para garantir o silêncio. Havia receitas médicas falsificadas. Médicos que supostamente visitavam o asilo semanalmente, mas que Rafael descobriu, através de carimbos com datas erradas, que nunca tinham estado lá. Os laudos eram todos inventados, assinados com carimbos roubados ou falsificados. Havia uma lista de fornecedores. As empresas que supostamente vendiam medicamentos de qualidade para o asilo eram todas fantasmas, registradas em nome de laranjas. Na realidade, Mônica comprava medicamentos vencidos ou falsificados no mercado negro por uma fração do preço e embolsava a diferença. E havia algo ainda pior. Uma lista de nomes com datas ao lado. Rafael reconheceu alguns. Benedito Santos, falecido na semana passada. Marina Oliveira, morta 3 meses atrás. Joaquim Ferreira, falecido em janeiro. Ao lado de cada nome havia anotações. Dose aumentada, problema resolvido. Transferido para a ala de cuidados intensivos, óbito em 72 horas. Família questionando muito, solução aplicada. Eles estão matando pessoas. Rafael sussurrou, a voz quebrando. Deliberadamente matando. Carmen limpou as lágrimas que escorriam. Eu vi, Sr. Mendes. Vi eles darem doses cavalares de sedativos em idosos saudáveis. Vi sufocarem com travesseiro quem estava dando muito trabalho. E o pior é que ninguém investiga, porque são velhos, porque velhos morrem. É natural. Quantos? Carmen respirou fundo. Nos últimos 2 anos, 16 idosos morreram naquele asilo. A taxa de mortalidade normal para uma instituição desse tipo seria 5, talvez 6. Mais de 10 é suspeito demais. E os familiares? A maioria aliviada. Carmen disse amargamente. Não precisa mais pagar mensalidade, não precisa mais visitar, não precisa mais carregar a culpa. Mônica sabe disso. Ela escolhe os alvos. Idosos que reclamam muito, que têm famílias negligentes, que dão trabalho. Ela limpa a casa
e lucra com o que sobra do seguro funeral que muitos contratam. Rafael sentiu uma raiva tão profunda que achou que ia explodir. Como isso é possível? Como ninguém percebe? Porque ela é esperta. Carmen abriu outro documento. Olha isso aqui. Mônica doa dinheiro para campanhas políticas. 50 mil para o vereador Silva. 100 mil para a deputada Rocha. Ela tem jantares com juízes, com promotores. Quando alguém tenta denunciar, e já tentaram, a denúncia some. Simples assim. Rafael folheou mais documentos e encontrou fotos. Fotos que Carmen havia tirado escondida com o celular. Idosos amarrados em cadeiras por horas. Feridas de pressão não tratadas, infeccionadas, apodrecendo. Pratos de comida com larvas. Um banheiro imundo, entupido, que não era limpo há semanas. Uma das fotos mostrava uma senhora muito idosa, esquelética, deitada em uma cama suja. Seus olhos olhavam para a câmera com uma mistura de súplica e resignação. Quem é ela? Era Dona Lourdes. Carmen disse, a voz quebrando novamente. 92 anos. 3 filhos que nunca visitavam. Ela implorava para morrer. Dizia que preferia morrer do que ficar ali. E Mônica concedeu o desejo dela. Aumentou a dose de insulina até ela entrar em coma. Morreu 2 dias depois. Morte natural por idade avançada, consta no atestado. Rafael fechou a pasta, incapaz de ver mais. Precisamos ir à polícia. A polícia não vai nos ajudar, Sr. Mendes. Já te falei. Cardoso é cunhado da Mônica. Metade da delegacia local recebe propina dela para manter os olhos fechados. Então vamos para a imprensa. A imprensa local também não. Carmen negou com a cabeça. O dono do jornal principal é amigo pessoal de Mônica. Eles jogam golfe juntos. Já tentei dar essas informações para jornalistas. Nenhum publicou. Medo de processos, de represálias. Rafael socou a mesa, fazendo o café dele espirrar. Então o que fazemos? Deixamos esses monstros continuarem matando pessoas? Não. Carmen olhou ao redor e se inclinou mais perto. Mas precisamos ser mais espertos. Precisamos de mais gente, mais vozes, mais famílias. Sozinhos, somos fáceis de silenciar. Juntos, somos uma ameaça real. Como encontramos essas pessoas? Já encontrei 3. Carmen tirou uma folha com nomes e telefones. Dona Teresa, mãe do Carlos. Ela morreu lá mês passado. Carlos desconfiou, fez perguntas, foi ameaçado e se calou. Senhor Augusto, pai da Renata. Ele tentou fugir do asilo 2 vezes. Foi dopado até não conseguir andar mais. Morreu de pneumonia 1 semana depois. E tem a Beatriz, filha de Dona Olga, que ainda está lá. Beatriz sente que algo está errado, mas não consegue provar. Rafael pegou a lista. Vou falar com todos eles. Vamos nos organizar, juntar provas, construir um caso que nem as conexões da Mônica vão conseguir enterrar. E precisamos de mídia nacional. Carmen acrescentou. Alguém grande o suficiente para não ter medo de processos. Conheço uma jornalista investigativa, Daniela Torres. Ela trabalha para um portal de notícias grande. Já denunciou políticos, empresários corruptos. Se conseguirmos chamar a atenção dela, ela tem coragem de publicar. Faz contato com ela, Rafael disse. E eu vou reunir os familiares. Vamos marcar uma reunião para amanhã. Mas Rafael estava preocupado com outra coisa. Preciso tirar meu pai de lá logo. Cada dia que passa é um dia a mais de sofrimento. Se você tirar ele agora, Mônica vai saber que você está planejando algo. Carmen alertou. Ela pode começar a destruir provas, pode sumir com documentos. Ou pior, pode transferir os idosos para outros asilos da rede dela antes que a gente consiga expor tudo. Rafael sabia que ela estava certa.
Mas a ideia de deixar Antônio lá mais uma noite, mais uma hora, era insuportável. Quantos asilos ela tem? 4, Carmen respondeu. Todos funcionando da mesma forma. É uma rede de corrupção, de exploração, de morte. Se a gente expor apenas o Jardim da Paz, ela fecha ele e continua operando os outros. Precisamos derrubar tudo de uma vez. Rafael assentiu. Quanto tempo você acha que temos? Não sei. Carmen olhou pela janela nervosamente. Mônica sabe que fui eu quem alertou famílias. Ela vai estar de olho. Se ela perceber que estamos nos organizando, vai agir rápido. 1 semana, talvez menos. Então temos que ser rápidos também. Eles se levantaram. Carmen ia sair, mas Rafael a segurou pelo braço gentilmente. Por que você está fazendo isso? Você podia simplesmente ter ido embora, conseguido outro emprego, esquecido tudo. Carmen olhou para ele com olhos cansados, velhos demais para o rosto jovem. Porque minha avó morreu em um lugar assim, Sr. Mendes. E quando ela morreu eu tinha 15 anos e não entendi. Achei que era natural, que velhos simplesmente morrem. Mas agora eu sei. Ela foi torturada, negligenciada, assassinada. E eu não pude fazer nada. Então agora eu faço. Pela minha avó, por todos os avós. Rafael a abraçou rapidamente. Vamos acabar com isso, eu prometo. Naquela tarde, ele ligou para Carlos, para Renata, para Beatriz. Contou tudo. Mostrou as gravações, os documentos, as fotos. No início houve descrença, depois choque, depois raiva. Eles marcaram uma reunião para a noite seguinte na casa de Rafael. 5 famílias, todas com a mesma história de perda, de dor, de suspeitas que foram ignoradas. E Daniela Torres, a jornalista, aceitou participar por videochamada. Ela viu as provas e ficou em silêncio por longos minutos. Depois, disse apenas uma coisa. Isso é maior do que vocês imaginam. Muito maior. Vou precisar de 2 semanas para investigar a fundo, para conectar todos os pontos. Mas quando eu publicar, vai ser devastador. Vai ser nacional. Rafael olhou para as pessoas reunidas em sua sala. Gente comum, trabalhadores, pais e mães e filhos que só queriam justiça para seus entes queridos. 2 semanas, ele disse. Em 2 semanas acabamos com isso. Mas ele não sabia que Mônica já estava de olho, que ela já tinha planos. E que as 2 semanas que ele pensava ter não existiam. Porque naquela mesma noite, enquanto Rafael planejava a denúncia, Mônica estava planejando algo muito pior. Ela estava planejando transferir todos os idosos problemáticos, incluindo Antônio, para um asilo escondido no interior, um lugar de onde ninguém sairia vivo. E ela ia fazer isso em 72 horas. Rafael não conseguia mais dormir. Eram 3 da manhã e ele estava assistindo a transmissão ao vivo do quarto do pai pela 10ª vez naquela noite. Antônio estava amarrado na cadeira novamente, a cabeça caída sobre o peito, babando. Havia mais de 6 horas que ele estava naquela posição. Ninguém vinha verificar. Ninguém se importava. A raiva que Rafael sentia não cabia mais dentro dele. Ele pegou as chaves do carro, vestiu um agasalho e saiu de casa. Patrícia nem percebeu. Ela dormia profundamente no quarto de hóspedes. O casamento já estava morto há meses, só faltava assinar os papéis. A viagem até o asilo levou 20 minutos. Rafael dirigia como um louco, ultrapassando os sinais amarelos, acelerando em ruas vazias. Quando chegou ao portão do Jardim da Paz, eram quase 4 da manhã. Ele desceu do carro e começou a tocar a campainha insistentemente. 1 vez, 2, 10 vezes. Finalmente uma luz se acendeu no térreo e o mesmo segurança apareceu,
desta vez com uma expressão irritada. São 4 da manhã, senhor. O que quer? Quero falar com a diretora Mônica agora. A diretora não está aqui. Volte em horário comercial. Então chama ela, Rafael gritou. Liga para ela e diz que o Rafael Mendes está aqui e não vai embora até falar com ela. O segurança pegou o rádio, murmurando algo. Minutos depois, a voz sonolenta de Mônica crepitou. O que ele quer? Diz que não vai embora. Houve um suspiro audível. Deixe ele entrar. Leva ele para minha sala. Já estou a caminho. Rafael foi escoltado até o escritório. Ele andava de um lado para o outro, as mãos tremendo de raiva contida. 15 minutos depois, Mônica entrou. Ela estava impecável, como sempre, mesmo às 4 da madrugada. Cabelos arrumados, roupas alinhadas, maquiagem perfeita. Senhor Mendes, isso está se tornando um hábito preocupante. Ela se sentou atrás da mesa, os dedos entrelaçados. Visitas no meio da madrugada não são apropriadas. Sabe o que não é apropriado? Rafael explodiu, jogando o celular na mesa dela. O celular mostrava a gravação da noite anterior. A gravação dos enfermeiros maltratando Antônio, rindo dele, chamando-o de inútil. Mônica olhou para a tela sem emoção. Depois levantou os olhos para Rafael. E pela primeira vez, ele viu algo por trás da máscara. Frieza calculada. Ameaça pura. Você colocou uma câmera escondida no quarto do seu pai? Ela perguntou calmamente. Isso é ilegal, Sr. Mendes. Invasão de privacidade dos nossos funcionários e dos outros residentes. Posso processá-lo por isso. Me processa, então, Rafael disse. Mas antes, eu vou à polícia com essas gravações. Vou mostrar para todo mundo o que você faz aqui. Os maus tratos, a negligência, o desvio de dinheiro. Mônica se recostou na cadeira, um sorriso pequeno brincando nos lábios. Vá em frente. Vá à polícia. Vá para onde quiser. Você não está nem um pouco preocupada? Preocupada? Mônica riu, um som seco e desagradável. Senhor Mendes, você realmente acha que é o primeiro familiar irritado que vem aqui com acusações? Acha que é o primeiro que tenta me ameaçar? Ela se levantou e começou a andar pelo escritório, as mãos atrás das costas. Deixa eu te contar como isso vai funcionar. Você vai à polícia com suas gravações ilegais. O delegado Cardoso, que por acaso é meu cunhado, vai escutar educadamente. Depois vai arquivar o caso por falta de provas admissíveis. Porque suas gravações foram obtidas ilegalmente, não podem ser usadas em tribunal. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela continuou, a voz ficando mais dura. Depois eu vou processá-lo por difamação, invasão de privacidade e quebra de contrato. Meus advogados são muito bons, Sr. Mendes. Muito caros. E eles vão destruir você. Vão tomar sua empresa, sua casa, tudo que você tem. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou. Mônica parou em frente a ele, os olhos frios como gelo. Mas sabe o que é melhor? Enquanto você luta comigo nos tribunais pelos próximos 5 anos, seu pai continua aqui, sob meus cuidados. E eu garanto que os cuidados vão piorar significativamente. Afinal, acidentes acontecem com idosos. Quedas, pneumonias, ataques cardíacos, coisas naturais. Você está me ameaçando? Estou te informando da realidade. Mônica voltou para trás da mesa. Agora senta e vamos ter uma conversa de adultos. Rafael ficou parado, tremendo de raiva e medo. Você quer tirar seu pai daqui? Mônica perguntou. Tudo bem. Paga a multa rescisória de R$50 mil que está no contrato, leva ele embora e nunca mais fala sobre isso com ninguém. Assina um termo de confidencialidade e está tudo resolvido. E os outros idosos? E as pessoas que você matou? Que pessoas?
Mônica arqueou uma sobrancelha. Você tem provas de que eu matei alguém? Provas reais, admissíveis em tribunal? Ou só tem suas teorias da conspiração baseadas em gravações ilegais? Rafael percebeu que estava encurralado. Ela tinha razão. Sem as gravações, ele não tinha nada. E as gravações eram inadmissíveis porque foram feitas sem consentimento. Vejo que está começando a entender. Mônica sorriu. Então vamos fazer assim. Você tem 24 horas para decidir. Ou paga a multa, leva seu pai e esquece tudo isso, ou eu transfiro seu pai para a nossa unidade no interior amanhã à noite. É uma unidade especializada em casos difíceis. Fica a 400 quilômetros daqui. Não tem visitação, e a taxa de mortalidade é bem alta. Ela se levantou, indicando que a reunião havia acabado. 24 horas, Sr. Mendes. Decida com sabedoria. Rafael saiu do escritório cambaleando. Quando chegou ao estacionamento, ele se apoiou no carro e vomitou. Ela tinha ganhado. Mônica tinha todas as cartas. Ela tinha o poder, as conexões, o sistema inteiro do lado dela. Ele entrou no carro e socou o volante repetidamente até as mãos doerem. Depois, chorou. Chorou de raiva, de impotência, de vergonha. Ele havia falhado com o pai. Tinha falhado com todos os idosos naquele lugar maldito. Quando chegou em casa, o sol estava nascendo. Ele foi direto para o escritório e ligou para Carmen. Ela atendeu sonolenta. Alô? Eu fui confrontar a Mônica. Ele disse, a voz quebrada. Ela tem tudo planejado, Carmen. Ela vai transferir meu pai para um asilo no interior se eu não pagar 50 mil reais em 24 horas. E mesmo que eu pague, os outros idosos continuam lá. Eu falhei. Você não falhou. Carmen disse firmemente. Você só tentou fazer sozinho o que precisa ser feito em grupo. Por isso, marquei uma reunião de emergência para hoje à tarde, na casa da Beatriz. Todos os familiares vão estar lá, e a jornalista Daniela também. Não vai adiantar. Rafael disse desesperado. Mônica tem o sistema inteiro comprado. Polícia, juízes, políticos. Ninguém vai nos ajudar. Então a gente não pede ajuda deles. Carmen respondeu. A gente vai direto para o povo. A gente expõe tudo nas redes sociais, na imprensa nacional, na televisão. A gente faz tanto barulho que eles não vão conseguir abafar. Como? Vem para a reunião. A gente vai descobrir juntos. Rafael desligou o telefone. Ele olhou para o computador, onde a transmissão ao vivo ainda mostrava Antônio amarrado na cadeira, sofrendo. Ele tinha 24 horas para salvar o pai. 24 horas para derrubar um império de corrupção e morte. Era impossível, mas ele tinha que tentar, porque desistir significava deixar o pai morrer. E Rafael já havia abandonado o pai uma vez. Não faria isso novamente. Comenta força se você está torcendo pelo Rafael. A casa de Beatriz era pequena e simples, num bairro operário na periferia da cidade. A sala estava lotada. Rafael contou 9 pessoas além dele e Carmen. Todos ali tinham uma história. Todos ali tinham perdido alguém ou estavam prestes a perder. Carlos era um homem negro de 40 anos, motorista de ônibus. Sua mãe, Teresa, havia morrido no Jardim da Paz 3 meses atrás. Ele segurava uma foto dela, uma senhora sorridente de cabelos brancos. Ela entrou lá, saudável. Ele disse, a voz embargada. Só tinha pressão alta. 2 meses depois, estava num caixão. Pneumonia, disseram. Mas quando eu vi o corpo no velório, ela estava tão magra, tão machucada. Tinha hematomas nos braços, feridas nas costas. Renata era professora, magra e nervosa. Seu pai, Augusto, também morrera lá. Ele tentou fugir, ela contou. 2 vezes eu recebi ligação dizendo que ele estava confuso, agressivo. Quando fui visitar, ele estava dopado demais para falar. 1 semana depois, pneumonia.
Sempre pneumonia. Beatriz era a única que ainda tinha a mãe viva no asilo. Dona Olga, 86 anos, estava lá há 8 meses. Ela está desaparecendo. Beatriz chorava enquanto falava. Cada vez que visito, ela está mais magra, mais apagada. Implora para eu levar ela embora, mas o contrato que assinei tem tanta cláusula, tanta multa, eu não tenho dinheiro para pagar. Havia outros. Fernanda, cujo avô morrera após 4 meses no asilo. Roberto, cuja tia desapareceu em circunstâncias suspeitas. Juliana, que desconfiava que a avó estava sendo medicada em excesso. E todos, absolutamente todos, haviam tentado fazer algo. Todos haviam ido à polícia e sido ignorados. Todos haviam tentado processar e foram ameaçados. Todos haviam sido silenciados pelo mesmo sistema que protegia Mônica. Carmen se levantou, chamando a atenção de todos. Pessoal, vocês conhecem o Rafael. Ele instalou uma câmera no quarto do pai e gravou tudo. Maus tratos, negligência, crimes. Mas quando ele confrontou a Mônica, ela o ameaçou. Porque ela sabe que tem proteção. Então o que a gente faz? Carlos perguntou, a raiva palpável em sua voz. A gente sabe que nossos pais e mães foram assassinados, mas não podemos provar. A polícia não ajuda, os advogados têm medo, os juízes são comprados. O que sobra para a gente? A tela do laptop de Carmen se iluminou. Uma mulher apareceu em videochamada. Ela tinha uns 40 anos, cabelos curtos, óculos de armação grossa e uma expressão séria e focada. Sobra a verdade, a mulher disse. E a verdade, quando gritada alto o suficiente, não pode ser silenciada. É a Daniela Torres, Carmen apresentou, jornalista investigativa. Ela já derrubou esquemas de corrupção, expôs políticos, enfrentou gente muito mais poderosa que a Mônica. Daniela ajeitou os óculos. Passei os últimos 3 dias investigando o caso de vocês. E posso dizer, é bem pior do que imaginei. A rede de asilos da Mônica tem 4 unidades. Nos últimos 5 anos, 62 idosos morreram nessas unidades. A taxa de mortalidade normal seria 25, no máximo. Estamos falando de quase 40 mortes em excesso. Meu Deus! Beatriz sussurrou, levando a mão à boca. E tem mais, Daniela continuou. Rastreei o dinheiro. Mônica desvia cerca de R$ 400 mil por mês. São mais de 20 milhões em 5 anos. Ela tem contas no exterior, propriedades em nome de laranjas, investimentos suspeitos. É um esquema gigantesco de exploração de idosos. Mas você pode publicar isso? Rafael perguntou. Sem ser processada? Posso se tiver provas sólidas. E vocês têm. Daniela apontou para Rafael. As gravações deles são inadmissíveis em tribunal, mas são perfeitamente admissíveis no jornalismo. Eu posso publicar. E tem mais. Consegui contato com outras 3 famílias que perderam entes queridos nos asilos da Mônica. Eles estão dispostos a falar. Com depoimentos deles, documentos da Carmen e suas gravações, tenho material suficiente para uma reportagem devastadora. Rafael sentiu uma fagulha de esperança pela primeira vez em dias. Quando você pode publicar? Preciso de mais uma semana para verificar tudo, para garantir que não tenha erros que possam ser usados contra mim. Mas tem um problema. Qual? Mônica é esperta. Se ela perceber que estou investigando, vai começar a apagar rastros. Vai transferir idosos, destruir documentos, subornar mais gente. Precisamos pegá-la de surpresa. Como? Carmen perguntou. Ela já está desconfiada. Ela demitiu a mim, ameaçou o Rafael. Ela sabe que algo está acontecendo. Então precisamos distraí-la, Daniela disse. Fazer ela pensar que já ganhou, que vocês desistiram. Rafael,
Você disse que ela te deu 24 horas para pagar a multa e levar seu pai embora? Sim. Paga. Leva seu pai. Faz exatamente o que ela quer. Mas e os outros idosos? Rafael protestou. Vão continuar lá por mais uma semana, Daniela disse duramente. Eu sei que é terrível, eu sei que cada dia importa. Mas se você não jogar o jogo dela agora, ela vai transferir seu pai para aquele asilo do interior e você nunca mais vai vê-lo vivo. E ela vai ficar ainda mais alerta, vai dificultar nossa investigação. Às vezes, para ganhar a guerra, você precisa perder uma batalha. O silêncio pesado tomou conta da sala. Todos sabiam que ela estava certa, mas era uma verdade amarga de engolir. E quanto a nós? Carlos perguntou. O que a gente faz? Vocês ficam quietos, Daniela instruiu. Não vão ao asilo, não fazem perguntas, não levantam suspeitas. Deixam a Mônica pensar que ela ganhou, que vocês estão com medo e desistiram. Enquanto isso, eu termino a investigação. Quando eu publicar, vai ser com tudo. Fotos, vídeos, documentos, depoimentos. Vai ser tão grande que nem as conexões da Mônica vão conseguir abafar. E se ela sumir? Renata perguntou. E se ela pegar o dinheiro e fugir do país? Tenho gente monitorando os movimentos dela, Daniela respondeu. Se ela tentar fugir, eu publico imediatamente, mesmo sem verificar tudo. Mas não acho que ela vai fugir. Ela se sente intocável. E pessoas que se sentem intocáveis cometem erros. Rafael olhou para as pessoas ao redor. Trabalhadores comuns, gente simples, que só queria justiça para suas mães e pais. Todos olhavam para ele, esperando uma decisão. Tudo bem, ele disse finalmente. Eu pago a multa, tiro meu pai de lá, finjo que desisti. Mas em uma semana, essa mulher vai cair. E vai cair forte. Daniela sorriu, um sorriso que não tinha nada de gentil. Pode apostar que vai. Aliás, já entrei em contato com o Ministério Público Federal. Quando minha reportagem sair, eles vão estar prontos para agir. Mandados de busca, apreensão, prisões. Vai ser rápido e definitivo. A reunião continuou por mais 2 horas. Eles planejaram cada detalhe, cada movimento. Carmen forneceria mais documentos. Rafael daria todas as suas gravações. As outras famílias dariam depoimentos detalhados. E quando todos foram embora, Rafael ficou sozinho com Carmen na sala vazia de Beatriz. Você acha que vai dar certo? Ele perguntou. Tem que dar, Carmen respondeu. Porque se não der, muitas pessoas vão morrer. E nós vamos ter sangue nas mãos também. Rafael voltou para casa naquela noite sabendo o que precisava fazer. Na manhã seguinte, ele foi ao banco, sacou R$50 mil em dinheiro e levou até o Jardim da Paz. Mônica o recebeu com aquele sorriso vitorioso. Vejo que tomou a decisão certa, Sr. Mendes. Só quero meu pai de volta. Rafael disse, jogando o envelope com dinheiro na mesa. Claro. Mônica contou o dinheiro tranquilamente. Pode buscá-lo agora mesmo. E aqui está o termo de confidencialidade. Assine e está tudo resolvido. Rafael leu o documento. Ele basicamente dizia que Rafael não podia falar nada sobre o asilo, sob pena de ser processado. Ele assinou sem hesitar. Era só um pedaço de papel. E papel queima. 1 hora depois, Rafael saía do Jardim da Paz com Antônio ao lado. O velho estava fraco, confuso, assustado. Mas estava vivo e estava livre. No caminho para casa, Antônio segurou a mão do filho. Pensei que nunca ia sair de lá, Carlinhos. Pensei que ia morrer naquele lugar. Você saiu, pai, e agora vamos garantir que mais ninguém morra lá. Antônio não entendeu o que o filho quis dizer, mas apertou a mão dele com força. E Rafael olhou pelo retrovisor, vendo o asilo desaparecer na distância. Em 1 semana, aquele lugar ia desmoronar. E Mônica ia pagar por cada lágrima.
cada grito, cada vida que ela destruiu. A guerra estava apenas começando. 5 dias haviam se passado desde que Rafael tirara Antônio do asilo. 5 dias de silêncio calculado, de fingir que tudo estava bem, de deixar Mônica pensar que havia vencido. Mas na tarde do 5º dia, Carmen ligou em pânico. Rafael, tem um problema. A voz dela estava trêmula. Um problema sério. O que foi? Eles vão transferir os idosos amanhã à noite. Todos eles. Para aquele asilo do interior que Mônica mencionou. O sangue de Rafael gelou. Como você sabe? Ainda tenho uma amiga trabalhando lá. Ela me ligou agora. Disse que chegou uma ordem da diretoria. Amanhã, às 20 horas, 3 vans vão buscar 15 idosos, incluindo a mãe da Beatriz. Vão levá-los para um lugar chamado Recanto da Paz, no interior do estado, 420 quilômetros daqui. Rafael conhecia a tática: espalhar as provas, dificultar a investigação. Se os idosos sumissem no interior, seria quase impossível localizá-los, protegê-los ou usá-los como testemunhas. A Daniela sabe? Acabei de ligar para ela. A reportagem ainda não está pronta. Faltam mais 2 dias. Se eles transferirem os idosos amanhã, a gente perde as provas vivas, perde os testemunhos. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Rafael disse, a mente já trabalhando. Precisamos tirar esses idosos de lá antes da transferência. Como? Carmen perguntou. O asilo tem segurança 24 horas. Tem câmeras, alarmes. A gente não pode simplesmente invadir. Não durante o dia. Rafael disse lentamente, um plano louco se formando em sua cabeça. Mas, à noite, entre a troca de turno dos seguranças, há uma janela de 15 minutos. Você ainda sabe os horários? Sei. 00:30, quando o segurança da noite chega e o da tarde vai embora. Há uma confusão de passagem de plantão. Mas, Rafael, são 15 idosos. Como você planeja tirar 15 pessoas de um asilo vigiado em 15 minutos? Com ajuda. Rafael já estava pegando o celular, ligando para Carlos. Preciso reunir todo mundo. Agora. 2 horas depois, a sala de Beatriz estava lotada novamente. Rafael explicou a situação. Amanhã à noite, eles vão transferir os idosos. Se deixarmos isso acontecer, perdemos tudo. Perdemos a chance de justiça. Perdemos a chance de salvar vidas. Então, o que você propõe? Roberto perguntou. Que a gente invada o asilo essa noite, tire os idosos de lá e os esconda até a reportagem da Daniela sair. Você está louco? Fernanda exclamou. Isso é sequestro. A gente vai preso. Tecnicamente não é sequestro, Carmen disse. A maioria dos idosos foi colocada lá pela família. Se a família quiser tirá-los, tem esse direito. Mônica pode alegar quebra de contrato, mas não pode alegar sequestro. E os idosos que não têm família aqui? Beatriz perguntou. Esses a gente tira mesmo assim. Rafael disse firmemente, e depois lida com as consequências, porque a alternativa é deixá-los morrer. Como você planeja fazer isso? Carlos cruzou os braços. Mesmo com 15 minutos, não dá tempo de reunir 15 pessoas, levá-las para fora, colocá-las em carros. Carmen tem uma chave da porta lateral, Rafael disse. A porta que dá direto para o corredor onde ficam os quartos dos idosos. Entramos por ali, dividimos em grupos. Cada grupo pega 2 ou 3 idosos. Temos vans estacionadas do lado de fora. Colocamos todo mundo dentro e saímos antes que alguém perceba. E se perceberem? Renata perguntou, a voz trêmula. Aí a gente acelera, Daniela disse pela videochamada. E eu transmito tudo ao vivo nas redes sociais. Transformo isso no maior escândalo do país. Mônica não vai ter para onde correr.
O silêncio tomou conta da sala enquanto todos processavam o plano insano. Eu topo. Carlos foi o primeiro a falar. Minha mãe morreu naquele inferno. Se posso salvar as mães de outras pessoas, eu topo. Eu também, Beatriz disse. Minha mãe está lá. Não vou deixá-la ser transferida. Um por um, todos concordaram. Até os mais hesitantes entenderam que não havia escolha. Era agir agora ou perder tudo. Rafael olhou para o relógio. São 19 horas. Temos 5 horas para nos preparar. Carmen, você garante que a porta vai estar aberta? Carlos, você consegue 3 vans? Consigo. Meu cunhado tem uma empresa de transporte. Ele me deve um favor. Ótimo. Beatriz, Renata, Fernanda, vocês 3 ficam do lado de fora com as vans, motores ligados. Eu, Carlos, Roberto e Juliana entramos. Carmen fica de vigia, nos avisa se alguém vem. E os idosos que não conseguem andar? Roberto perguntou. Levamos cadeiras de rodas, Carmen disse. Tem várias no depósito. Vou deixá-las prontas perto da porta lateral. E para onde levamos eles depois? Juliana perguntou. Tem um galpão, Carlos disse, da empresa do meu cunhado. É grande, tem banheiro, cozinha básica. Dá para acomodar 15 pessoas por alguns dias. Daniela vai garantir proteção policial assim que a reportagem sair. Rafael acrescentou. Mas até lá, a gente cuida deles por conta própria. Eles passaram as próximas horas planejando cada detalhe. Rotas de fuga, ordem dos quartos, quem pegaria qual idoso. Carmen fez um mapa desenhado à mão do layout do asilo, marcando as câmeras, os pontos cegos, os melhores caminhos. À meia-noite, eles estavam posicionados. As 3 vans estavam estacionadas na rua lateral do asilo, luzes apagadas. Rafael, Carlos, Roberto e Juliana esperavam atrás de uma árvore, vestidos de preto, nervosos como criminosos prestes a assaltar um banco. Carmen estava dentro do asilo, tendo entrado 1 hora antes fingindo ter esquecido algo. Ela enviou uma mensagem. Segurança da tarde ainda aqui. Aguardem. Os minutos se arrastavam. Rafael podia ouvir seu próprio coração batendo. Isso era loucura. Eles podiam ser presos. Mas a imagem de Antônio amarrado naquela cadeira, sofrendo, era mais forte que o medo. Às 0h28, o segurança da tarde saiu pela porta da frente. 2 minutos depois, o segurança da noite chegou. Entrou pela mesma porta. Carmen enviou outra mensagem. Agora, tem 15 minutos. Rafael e o grupo correram para a porta lateral. Carmen a abriu de dentro, o rosto pálido. As cadeiras de rodas estavam ali, como prometido. Rápido, ela sussurrou. Mãe da Beatriz, quarto 203. Dona Olga, Senhor Benedito, quarto 207. Dona Maria, 211. Eles se dividiram. Rafael foi direto para o quarto 203. Dona Olga estava dormindo, magra demais, a respiração fraca. Dona Olga. Ele a chacoalhou gentilmente. Preciso que venha comigo. Sua filha mandou buscar a senhora. Os olhos da velha se abriram, confusos. Beatriz? Sim, ela está esperando lá fora. Rafael a ajudou a sentar, depois a levantou nos braços. Ela pesava menos que uma criança. Ele a colocou na cadeira de rodas e correu pelo corredor. Carlos estava saindo do quarto 207 com um senhor idoso apoiado nele. Roberto carregava uma senhora nos braços. Juliana empurrava 2 cadeiras de rodas, uma com cada mão. Eles chegaram à porta lateral. As vans estavam ali, portas abertas. Beatriz desceu e correu para a mãe. Mamãe, oh mamãe! Eles colocaram os idosos nas vans rapidamente. Depois, voltaram correndo para dentro. Segunda leva, mais 4 idosos. Depois, mais 3. No 11º idoso, uma enfermeira apareceu no corredor. Ei, o que vocês estão fazendo? Rafael não respondeu.
Ele apenas correu mais rápido, empurrando a cadeira de rodas. A enfermeira gritou: "Segurança! Segurança! Estão roubando os pacientes!" Alarmes começaram a tocar. Luzes se acenderam. Carmen gritou: "Vão embora! Vão agora!" Mas ainda faltavam 4 idosos. Rafael olhou para Carlos. "Vamos buscar os últimos." Eles correram de volta, o segurança já vindo em direção a eles. Carlos se colocou entre o segurança e Rafael. "Vai, eu seguro ele." O segurança tentou passar, mas Carlos o agarrou, os dois caindo no chão em luta. Rafael pegou os últimos 3 idosos, um de cada vez, correndo como nunca correra na vida. Juliana pegou o último, uma senhora de 80 anos que chorava de medo e confusão. Quando saíram pela porta lateral, a polícia já estava chegando. As sirenes ecoavam na noite. "Vão!" Rafael gritou para as vans. "Vão agora!" As vans aceleraram. Rafael e Juliana entraram no último segundo, a porta ainda aberta enquanto o veículo arrancava. Atrás deles, Mônica apareceu na entrada do asilo, o rosto contorcido de raiva. "Vocês vão pagar por isso", ela gritou. "Vou destruir todos vocês." Mas eles já estavam longe. E Daniela, conectada por videochamada durante toda a operação, tinha gravado tudo. Tinha transmitido tudo ao vivo. E em questão de minutos, o vídeo estava viral. 3 milhões de visualizações na primeira hora. 10 milhões na segunda. A hashtag Salvem os Idosos estava em primeiro lugar no país. E Mônica, pela primeira vez em sua vida, estava encurralada. Curte se essa operação te deixou sem fôlego. A manhã seguinte, amanheceu com o Brasil inteiro falando sobre o caso. O vídeo da operação de resgate tinha 30 milhões de visualizações. Jornais, rádios, programas de televisão, todos cobrindo a história do asilo de horrores e da operação dramática que salvou 15 idosos. Rafael não havia dormido. Ele estava no galpão com os outros, cuidando dos idosos resgatados. Médicos voluntários haviam aparecido depois de ver o vídeo, oferecendo ajuda gratuita. Enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, todos querendo ajudar. Dona Olga estava sentada numa cadeira, segurando a mão de Beatriz e chorando de alívio. "Achei que ia morrer lá", ela repetia. "Achei que nunca mais ia ver você." Outros idosos contavam suas histórias para as câmeras que Daniela havia trazido. Histórias de espancamentos, de fome, de humilhação. Cada depoimento mais chocante que o anterior. Às 10 da manhã, Daniela publicou a reportagem completa. 15.000 palavras, expondo toda a rede de corrupção de Mônica. Documentos, planilhas, fotos, vídeos, tudo estava lá. Os desvios de dinheiro, os políticos subornados, as mortes suspeitas, o esquema de medicamentos falsos. E junto com a reportagem, ela publicou uma lista. Os nomes de todos os políticos, juízes, policiais e empresários que receberam dinheiro de Mônica nos últimos 5 anos. Vereadores, deputados, um senador, 2 juízes, 3 delegados. Todos expostos. O escândalo explodiu. O Ministério Público Federal agiu imediatamente. Às 11 horas, mandados de busca e apreensão foram executados simultaneamente nos 4 asilos da rede de Mônica, em sua casa, em seus escritórios e nas casas de 15 cúmplices. Mônica foi presa em flagrante tentando fugir para o aeroporto com 2 malas cheias de dinheiro. As imagens dela sendo algemada e colocada numa viatura foram transmitidas ao vivo para todo o país. Mas não foi só ela. O delegado Cardoso foi afastado e indiciado por corrupção passiva. A juíza, irmã de Mônica, foi afastada. 3 vereadores renunciaram. O senador anunciou que não concorreria à reeleição.
Nos 4 asilos da rede, foram encontrados mais 60 idosos em situação de maus-tratos. Todos foram resgatados. As instalações foram lacradas. E o mais importante, uma investigação forense foi aberta para as 62 mortes suspeitas dos últimos 5 anos. Corpos foram exumados, autópsias foram realizadas, e em 28 casos foram encontradas evidências de homicídio. Overdose de medicamentos, sufocamento, negligência intencional. Mônica não responderia apenas por maus-tratos e corrupção. Ela responderia por 28 homicídios. Rafael assistia tudo pela televisão no galpão, cercado pelos idosos que haviam ajudado a salvar. Antônio estava ao seu lado, a mão sobre o ombro do filho. "Você fez a coisa certa, meu filho", o velho disse. "Sua mãe estaria orgulhosa." Rafael tinha lágrimas nos olhos. Ele pensou em todos os meses que abandonara o pai, em todas as vezes que colocara dinheiro e trabalho acima de amor e responsabilidade. Mas também pensou que nunca era tarde para consertar os erros. Nunca era tarde para fazer o que era certo. Carmen se aproximou, o celular na mão. O Ministério da Saúde acabou de anunciar uma força-tarefa nacional para fiscalizar todos os asilos do país. Vão criar um sistema de denúncias anônimas, câmeras obrigatórias em áreas comuns, visitas surpresa mensais. E tem mais. Carlos disse, lendo notícias no tablet. O Congresso está discutindo uma lei nova, Lei Regina, em homenagem à primeira vítima conhecida do esquema. A lei vai aumentar as penas para maus-tratos contra idosos e criar um fundo para a fiscalização de instituições de longa permanência. Beatriz estava ajudando sua mãe a comer uma sopa quente. Dona Olga havia ganhado 3 quilos em apenas uma semana. Seu rosto, antes cadavérico, começava a mostrar cor novamente. "Obrigada", ela disse para Rafael, "por não ter desistido da gente." Nos dias seguintes, as prisões continuaram. 15 funcionários dos asilos foram presos. Médicos que falsificavam laudos, enfermeiros que torturavam, administradores que desviavam dinheiro. A rede inteira desmoronando. E as famílias começaram a se organizar. Criaram uma associação, Justiça para Nossos Idosos. Carlos foi eleito presidente, Carmen, secretária. O objetivo era duplo. Primeiro, processar civilmente todos os envolvidos e usar o dinheiro recuperado para criar um asilo modelo, onde idosos seriam tratados com dignidade e amor. Segundo, fiscalizar instituições em todo o país, garantindo que o horror do Jardim da Paz nunca se repetisse. Daniela ganhou o prêmio de jornalismo investigativo do ano. Sua reportagem foi lida mais de 50 milhões de vezes. Mas ela disse em entrevista que o verdadeiro prêmio era ver Mônica atrás das grades e ver 15 vidas salvas. O julgamento de Mônica começou 6 meses depois. O júri popular a condenou a 80 anos de prisão por homicídio qualificado, tortura, corrupção, formação de quadrilha e dezenas de outros crimes. Ela não teria direito a regime semiaberto, morreria na prisão. Quando a sentença foi lida, ela olhou para Rafael na plateia e cuspiu. Seu pai ia morrer de qualquer jeito. Ela gritou enquanto era arrastada para fora. Velhos morrem. É isso que eles fazem. Mas Rafael não sentiu raiva. Sentiu pena. Pena de uma mulher tão consumida pela ganância que esqueceu que velhos não são objetos descartáveis. São pessoas. São histórias vivas. São pais e mães e avós que merecem viver seus últimos dias com paz e dignidade. 2 anos depois, o Asilo Modelo foi inaugurado. Um prédio lindo, com jardins amplos, quartos individuais, equipe médica de primeira, atividades diárias e, o mais importante, câmeras em todas as áreas comuns, transmitindo ao vivo para um site onde qualquer familiar podia assistir a qualquer momento. Transparência total.
o nome do asilo: Casa Antônio, em homenagem ao homem que quase morreu, mas sobreviveu para ver justiça ser feita. Na inauguração, Rafael discursou para centenas de pessoas. Familiares de vítimas, sobreviventes, jornalistas, políticos. Meu pai quase morreu porque eu o abandonei, ele disse, a voz firme. Porque achei que dinheiro substituía a presença, que pagar alguém para cuidar dele era o mesmo que cuidar. Mas aprendi que não existe substituto para amor. Não existe substituto para estar presente. Ele olhou para Antônio, que estava sentado na primeira fileira, sorrindo. 3 dos 15 idosos resgatados naquela noite morreram desde então. Mas morreram cercados de amor, em paz, depois de verem seus torturadores sendo punidos. Os outros 12 estavam ali. Dona Olga, que agora morava com Beatriz. Senhor Benedito, que descobrira ter uma filha que não via há 30 anos e se reconciliara com ela. Dona Maria, que pintava quadros todos os dias na Casa Antônio e vendia para ajudar na manutenção do lugar. Rafael concluiu seu discurso. Esse lugar existe porque pessoas comuns decidiram que não iam aceitar injustiça. Decidiram que idosos merecem dignidade. E eu prometo a todos vocês, enquanto eu viver, vou lutar para que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô ou avó seja tratado como lixo novamente. A plateia se levantou em aplausos, e enquanto Rafael abraçava o pai, ele pensou em Mônica apodrecendo numa cela. Pensou nos 28 idosos que não puderam ser salvos. Pensou em quantos outros jardins da paz existiam por aí, escondidos, operando impunemente. Mas também pensou na mudança que começara. Nas leis novas, na fiscalização aumentada, nas famílias mais atentas, na sociedade finalmente acordando para a realidade de que envelhecer não é crime e idosos não são descartáveis. A batalha estava vencida, mas a guerra continuava. E Rafael, Carlos, Carmen, Beatriz e tantos outros estavam prontos para lutar. Porque justiça não é um evento, é um compromisso diário. É escolher todos os dias fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Naquela noite, Rafael levou Antônio para casa, a mesma casa que um dia fora um mausoléu frio de sucesso vazio. Mas agora era um lar, um lugar cheio de vida, de risadas, de amor. Pai, Rafael disse enquanto ajudava o velho a se deitar. Sinto muito por tudo que te fiz passar. Antônio segurou a mão do filho. Você me salvou, Carlinhos. Você salvou a mim e salvou tantos outros. Não há nada para se desculpar. Mas Rafael sabia que sempre haveria, porque o tempo perdido nunca volta. Mas ele aprendera que o que importa não é o passado que não pode ser mudado. É o presente que está sendo vivido e o futuro que ainda pode ser construído. E enquanto Antônio dormia em paz, na sua própria cama, na sua própria casa, cercado de amor, Rafael fez uma promessa silenciosa. Nunca mais abandonaria quem amava. Nunca mais colocaria sucesso acima de humanidade. Nunca mais seria cúmplice de injustiça por silêncio. E essa promessa ele manteria até o último dia de sua vida.